Agora, entrevista. Um bate-papo descontraído e uma pauta show. Bom, agora em São Luís, 18 horas e mais 32 minutos. Bom, pessoal, o programa está na pauta da continuidade à série de entrevistas com os parlamentares eleitos e reeleitos em 2022. Os convidados irão comentar sobre os resultados das eleições, a trajetória política, além das perspectivas e projetos para o mandato como parlamentar, que se inicia também a partir de fevereiro de 2023. A sexta convidada é Daniela, deputada estadual reeleita pelo PSB, com 47.277 votos, sendo mais de 6.929 votos somente em Presidente Dutra, tornando a parlamentar mais votada da cidade que nasceu. É a terra natal da convidada de hoje. Daniela Jadão Menezes Cunha, nutricionista, especialista em nutrição clínica e saúde pública. Foi diretora-geral do Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra, o Socorrão. Em 2018, foi eleita deputada estadual pelo extinto Democrata, o DEM, com 40.541 votos, exercendo seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, onde atua também em frentes, inclusive a Frente Parlamentar de Defesa de Combate à Erradicação do Feminicídio. Tem como principais bandeiras o desenvolvimento das políticas para as mulheres maranhenses e o fortalecimento da saúde pública. Daniela é autora de diversos projetos de lei sancionados pelo ex-governador Flávio Dino, regras inclusive que estão em vigor no Maranhão, beneficiando várias mulheres desse estado. Bom, deputada, primeiramente, boa noite. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos estúdios da Nova FM. E eu deixo a primeira pergunta para a gente abrir o nosso bate-papo. Por que a senhora decidiu, por exemplo, buscar mais um mandato de deputado estadual e não de deputado federal? Boa noite, Isaías. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham. Para mim é um grande prazer, uma grande satisfação poder estar aqui mais uma vez falando a todos vocês e dar continuidade. Na verdade, o motivo foi dar continuidade ao trabalho que a gente começou na Assembleia. Infelizmente, nós vivemos um momento pandêmico, onde não conseguimos concluir tudo que nós objetivamos no início do mandato. Graças a Deus, mesmo diante desse momento, a gente conseguiu fazer muito. Conseguimos trabalhar frente às bandeiras que nós estabelecemos no início do mandato. Conseguimos nos destacar através dessas bandeiras com projetos importantes, na verdade, com leis hoje importantes aqui dentro do estado do Maranhão. E eu acredito que não era o momento para enfrentar ainda uma disputa a nível federal. Acho que a gente tem que dar os passos de acordo com que as pernas alcançam. E nesse momento eu me vi ainda a necessidade de me manter aqui no Parlamento Estadual para continuar o que eu comecei. Okay. Deputada, uma eleição muito atípica, né? A eleição de 2022, e aí a pergunta que eu faço para a senhora é se você esperava ficar em meio a essa eleição, que foi uma eleição mesmo diferenciada, muito disputada, entre os 18 dos 42 deputados eleitos. A gente construiu, graças a Deus, um mandato muito sólido. A gente conseguiu o reconhecimento dos maranhenses através do trabalho que a gente fez no decorrer desses 4 anos. Conseguimos nos organizar bem para enfrentar uma eleição, mas de fato foi uma eleição diferente, totalmente diferente da eleição em 2018, totalmente atípica. Eu digo até que parece que virou um leilão. Às vezes dava a impressão que todo o trabalho que a gente construiu no decorrer do mandato perdeu o valor. Então, assim, era muito triste poder ver isso, mas graças a Deus a gente conseguiu superar todas as expectativas, conseguiu ter uma votação ainda maior do que na última. Isso prova que os maranhenses reconheceram o nosso trabalho diante de tantos bons nomes, tantos bons candidatos. A Assembleia que teve uma renovação diferente, acho que foi a maior renovação dos últimos tempos dentro daquela casa. E a gente conseguiu ali se manter. Como somente 4 mulheres, de 10 mulheres, somente 4 retornaram ao Parlamento Estadual. E estar entre essas 4 mulheres só aumenta a responsabilidade da gente. Eu dizia sempre de que eu achei que fosse difícil chegar, mas eu percebi que foi mais difícil ainda se manter. Muita dificuldade. Mas a gente conseguiu, principalmente para mim, que foi início do ano praticamente meio que enterrada viva. Tentaram me enterrar viva por causa de posicionamentos. Eu que sempre fui uma mulher pautada de posicionamentos, nunca tive meio termo, meias palavras, nunca vivi em cima do muro. E sempre enfrentei o que tinha para enfrentar sem medo.
e me posicionei diante do final de um relacionamento e aí tentaram me enterrar viva. Infelizmente a gente ainda tem uma sociedade muito machista, muito misógina, a gente vive uma cultura ainda muito patriarcal e a mulher que se posiciona, a mulher que vai para o embate, ela termina sofrendo as represálias da própria sociedade. Deputada, mesmo mediante esse leilão, né, teve em tudo que foi lugar, essa votação que a senhora teve expressiva, como a senhora avalia essa votação no município que a senhora nasceu e nos outros municípios? O reconhecimento realmente do trabalho. Presidente Dutra, por exemplo, que é a minha cidade natal, cidade que eu iniciei a minha vida profissional, como nutricionista ainda, como diretora do primeiro macro-regional do interior do estado do Maranhão. A gente atendia toda uma região e as pessoas reconheceram o trabalho da gente. Eu fui votada lá, cresci, conheço todo mundo pelo nome, conheço os problemas da cidade. E a gente teve um trabalho muito forte dentro do município. Defendemos muito a região central do estado. E com certeza foi o reconhecimento desse trabalho que a gente fez dentro do município que nos fez ser a deputada mais votada, não só de Presidente Dutra, mas ali daquela região. Deputada, pelo menos 24 dos seus atuais colegas de bancada não conseguiram retornar. E a senhora teve a felicidade de figurar entre as 18 das 42 para a próxima legislatura. Como a senhora avalia, então, essa nova composição dessa Assembleia que se inicia a partir de fevereiro? Fico triste pelos colegas que não retornaram, porque nós sabemos que nós tínhamos bons deputados. Dentre as mulheres também tivemos muitas mulheres que são aguerridas, que mereciam estar de volta no parlamento. Mas fico feliz também em saber que a gente conseguiu aumentar o número de mulheres dentro do parlamento estadual. Na verdade, tem aumentado. 2018 já aumentou em relação a 2014 e agora 2022 em relação a 2018. Hoje nós temos 12 mulheres legitimamente eleitas e fico muito feliz em ver que, apesar das circunstâncias, apesar da forma que nós ainda somos tratadas, somos subjugadas, a gente tem conseguido conquistar esse espaço. Sempre fruto de muitas lutas. Eu digo que a mulher precisa trabalhar dobrado para conquistar um espaço, para sentar numa cadeira igual à cadeira de um homem. Isso é fato, falo isso com muita propriedade, porque até pela minha trajetória, pela minha luta, pela minha história, fico muito feliz em ver que esse número tem sido crescente. A gente tem uma Assembleia hoje até mais jovem, uma Assembleia com deputados que nunca ocuparam uma cadeira anteriormente. Inclusive, nós temos deputados que nunca foram políticos, não ocuparam uma cadeira nem no Legislativo Municipal, nem no Executivo, e hoje estão pela primeira vez deputados. É um quadro de renovação muito grande, são os maranhenses dando oportunidade para os novos nomes que vêm surgindo. Deputada, não é novidade que você milita ali na Assembleia Legislativa, trabalha, legisla a favor da causa feminina. E recentemente você se posicionou sobre a questão da lista sexta da OAB em relação ao 5º Constitucional, cobrando a questão da paridade de gênero. E hoje você apresentou uma resolução legislativa na Assembleia Legislativa também. Muitos duvidavam que você não teria coragem de pedir na Assembleia Legislativa o mesmo que você pediu em relação à lista lá da OAB do 5º Constitucional para a eleição da mesa diretora, e você apresentou uma resolução solicitando essa paridade também para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Como é a reação da casa? Como é que você sentiu hoje o ambiente na Assembleia Legislativa em relação a essa sua proposição legislativa? Eu tenho dito sempre que eu tenho feito um mandato com a participação popular. As pessoas provocam, cobram, solicitam, e o nosso papel como representantes é atender, né? E quando a gente cobrou da OAB, Ministério Público, do Judiciário, a participação, a paridade nessas listas, seria contraditório eu cobrar para os outros poderes e não cobrar para o poder na qual eu faço parte. Uhum. E como eu sempre costumo dizer, como eu não fujo da luta, não tenho medo dos desafios, também não tenho medo de uma discussão, principalmente quando a gente tem embasamento. E como eu disse, seria contraditório eu cobrar para outros poderes e não cobrar para o poder na qual eu faço parte. E justamente diante dessa diferença, a gente sabe que é uma coisa histórica. As mulheres estão anos-luz atrás dos homens, quando se trata principalmente em espaços de poder. A gente precisa buscar alternativas para empoderar, alternativas para fortalecer e alternativas para impulsionar que mais mulheres entrem na disputa, para que mais mulheres permaneçam dentro desses espaços políticos. E esse foi o nosso
o nosso objetivo. Nós que sabemos que nós somos maioria da população, nós somos maioria do eleitorado e, infelizmente, dentro dos espaços políticos, quando o assunto é representatividade, nós somos apenas 15%. Então, a gente precisa buscar alternativas. É triste ver que nas eleições as mulheres continuam sendo usadas como laranja, as mulheres não têm os devidos espaços e servem de escada para os homens. Então, o objetivo principal foi realmente oportunizar para que as mulheres possam fazer parte da mesa diretora. É claro, eu fui até questionada hoje por um colega, mas elas já fizeram nos últimos pleitos, nas 2 composições da mesa, as mulheres estiveram presentes. Eu não estou pensando somente na legislatura que eu faço parte. Quando a gente mexe no regimento interno, quando a gente altera o regimento interno da casa, é dando garantias para que entre presidente, saia presidente, comece legislatura, termine legislatura e os direitos das mulheres sejam assegurados. Correto. Eu estou vendo aqui, antes de passar aqui a palavra para os nossos colegas, olha só a questão de gênero e paridade, o gênero da população em comparação com os deputados eleitos. Nós temos 48,46% da população formada por homens. A Assembleia Legislativa foi eleito a população mais ou menos masculina de 71,4%. Nós temos 51,54% formada por mulheres, portanto, maioria. Mas na Assembleia temos apenas 28,6% de representação feminina. Deputado, como é que muda isso? Vocês são maioria, mas são representadas, né, por minorias. Mas é justamente por isso, é justamente pela falta de espaço que nós temos. Nós temos excelentes nomes aí, que poderiam estar disputando eleições de igual para igual com os homens se tivessem as mesmas oportunidades. Isso já começa dentro dos próprios partidos políticos. Os partidos são presididos por quem? São comandados por quem? Por homens ou por mulheres? A maior parte dos partidos políticos são comandados por homens. Inclusive, lembro bem de um relato da senadora Elisiane Gama, quando ela disse que para conseguir presidir um partido, ela teve que ser deputada estadual, ela teve que ser deputada federal, ela teve que brigar muito para conseguir alcançar a presidência de um partido político. Isso mostra a discrepância. Hoje na Assembleia, a gente abriu uma discussão e eu fui questionada por colegas a respeito de proporcionalidade, que era desproporcional. Eu digo, é justamente por conta disso que a gente precisa mudar essa situação. Infelizmente, a proporcionalidade, ela não caminha junto com a paridade. É impossível. Quando a gente busca paridade nesse espaço, nós temos 8 vagas na mesa, tirando o presidente. Além do presidente da Assembleia, nós temos mais 8 vagas. Por que não dar 4 vagas para homens e 4 vagas para mulheres? Verdade. Tendo em vista, aí me questionaram, mas os partidos políticos, 3 mulheres apenas foram eleitas dentro do mesmo partido, que foi do PSB. As demais foram eleitas em partidos diferentes. Ou seja, os partidos podem ter oportunidade, sim, de indicar as mulheres para compor a mesa. Por que não dar oportunidade para essas mulheres? E a gente realmente, muitos duvidaram, porque realmente é um tema polêmico. Eu estou entrando numa briga com muitos homens, mas graças a Deus muitos foram compreensivos à causa, inclusive assinaram o documento, né, onde o nosso projeto de resolução, assinaram o documento, porque eu precisava de um mínimo de assinaturas para poder protocolar, e eu contei com a ajuda de alguns colegas. E tenho certeza que esses colegas, inclusive, vão manter as suas assinaturas, eles não vão ser pressionados a retirarem e vão ter coragem de levar isso para frente e trabalhar a paridade junto conosco. Bom, você que ligou o rádio, parou aqui na 9FM, nós estamos recebendo a deputada reeleita Daniela para um bate-papo sobre essas eleições deste ano, sobre paridade, sobre representação feminina. Bom, deputada, a gente sabe que vocês, por mais que sejam maioria, ainda sendo minoria na Assembleia, surpresa de que pela segunda eleição seguida são vocês que são as mais votadas, ou seja, foi uma deputada em 2018 a mais votada e repetiu novamente no pleito deste ano. No seu ponto de vista, como é que esse sentimento de ser ou de ter uma mulher mais votada pode ajudar a contribuir a mudar esse cenário? Com certeza isso tem uma importância tremenda, extrema importância, até porque isso mostra que se nós tivermos o devido espaço, as devidas oportunidades, nós conseguimos sim dar voos altos. A prova disso está aqui, de 42 deputados, está uma deputada reeleita aqui falando para vocês, a deputada mais votada do estado do Maranhão, deputado, é uma mulher, né, que mais uma vez, como você mesmo colocou, conseguiu alcançar essa marca, uma marca histórica aqui dentro do estado do Maranhão, e com certeza a deputada Iracema, que foi a deputada mais votada, ela teve devido espaço, ela que já ocupou
né, um espaço no poder executivo, já conhece bem da política, já tem espaço dentro do partido dela político. Talvez se outras mulheres tivessem o mesmo espaço que ela teve, também conseguiriam chegar na Assembleia Legislativa, conseguiriam se tornar vereadoras, prefeitas, governadoras, senadoras. Então, hoje, eu acredito que as mulheres têm que usar disso, usar das mulheres que estão dentro do Parlamento Estadual como exemplo para perceberem, ter a percepção que elas podem sim, elas só precisam buscar as pessoas certas e, acima de tudo, conhecer sobre os seus direitos, porque hoje nós somos amparadas pela lei, hoje os partidos políticos têm que destinar fundo partidário para nós mulheres, mas infelizmente ainda falta muito conhecimento. Deputada, nessa mudança aí, né, que mudou, só o deputado 22 está lá naquela casa, no Palácio Manuel Beckmann, representando as mulheres, né? O que significa isso para a deputada Daniela? Gente, falar disso, foi até a reação que eu tive quando o resultado da eleição saiu. Eu disse que essa vitória ela realmente tinha um gosto diferente, né? Porque eu fui muito rotulada como mulher, né? Muitos duvidaram da minha eleição, agora a deputada acabou para ela. Vocês são testemunhas disso, vocês acompanharam todo esse processo. E de repente, você se vê ali no Parlamento Estadual, novamente, não carregando um sobrenome, indo lá para o enfrentamento com o nome de deputada Daniela. Isso para mim mostra que não se precisa ter um sobrenome, não se precisa nascer dentro da política, não precisa ter um sobrenome para ocupar um espaço de poder. E foi justamente por isso que a gente foi lá, vestiu a camisa. Eu lembro que eu fui muito questionado. Uma vez eu cheguei num posto de combustível e pedi o voto para a frentista do posto, era uma mulher. Aí eu disse, olha, como é seu nome? Eu disse, deputada Daniela. Ela, mas qual é o seu sobrenome? Eu digo, não, você vai votar na deputada Daniela. Então... Tava insistindo para ver se tinha um sobrenome de algum político famoso. Aí eu disse, não. Mas é lamentável, né, deputada? Como ainda tem muito isso ainda na política. Não, e é claro, a gente carrega um sobrenome, a gente tem muito orgulho. Mas por que a gente tem que usar disso para fazer política? Então, a gente objetivou realmente isso, para mostrar que outras mulheres que não têm o sangue político correndo nas veias... Às vezes não é nem maldade, às vezes é herança mesmo. Pode-se dizer uma herança... É cultura, é cultura, é uma herança maldita que, que vem desde a colonização. Infelizmente. É cultural. Eu tive a sorte de contar com muitos apoios importantes, né? Lá em Presidente Dutra, tive um grupo consolidado, nós fizemos uma boa construção. Na cidade de Caxias, que foi um suporte, né? Saí de Caxias com mais de 17 mil votos, disputando com deputados de mandato, com ex-secretários de governo, com deputados da cidade, além de mim, que lá tinham que 4 deputados candidatos da cidade. A gente entrou nessa disputa e também saí de Caxias, com a ajuda, obviamente, que eu tenho aqui que fazer reconhecimento público, né, ao prefeito Fábio Gentil, que realmente nos deu todo o suporte diante do grande mandato que tem feito na cidade de Caxias, e da Amanda Gentil também, a quem eu fiz dobradinha dentro da cidade, e a gente saiu como a deputada mais votada da cidade de Caxias. A cidade de Açailândia, né, a gente foi votado no centro do Maranhão, no sul do estado, que ninguém acreditava, que diziam ser uma cidade barrista. Nós saímos de Açailândia com praticamente 3 mil votos, 2.997 votos. Muito voto. De Açailândia. Tudo isso também fruto de muito trabalho, porque eu não passava de uma mera desconhecida. Mas cheguei na cidade, trabalhei, me fiz presente e conquistei realmente a confiança do eleitorado daquela região. Deputada Daniela hoje apresentou uma resolução polêmica, né? Pode-se dizer isso. Essa resolução legislativa em relação à paridade da composição da mesa, paridade de gênero para a composição da mesa, mas agora a pergunta é outra. A deputada Daniela, já que estamos falando de eleição de mesa diretora, já foi procurada, pretende disputar, ou já tem algum candidato, ou já foi procurado por outros? Como é que está essa história em relação à eleição da mesa diretora? Olha, sabe que está até frio. Eita, tá frio? Ela já quis esquentar, aí já ficou morno e agora até deu uma leve esfriada, porque eu acho que o foco nesse momento, o foco do próprio governo do estado, focou na eleição da FAMEM. E aí tirou-se um pouco do foco da eleição da Assembleia, que só vai acontecer em fevereiro. Mas ela já teve bem quente, e aí eu não sei o que foi que aconteceu, né, pelos bastidores, mas deu uma certa
uma certa esfriada. Na verdade, a gente não sabe nem como é que vai ser a conjuntura. Tem 3 ou 4 nomes aí pleiteando ocupar essa cadeira da presidência da casa. E a gente está esperando para ver como é que vão ficar realmente as tratativas, ver quem realmente vai se manter dentro da disputa. Ou seja, a minha opinião ainda está cedo, né, para a gente dar qualquer tipo de posicionamento, tendo em vista que a gente não sabe nem ao certo quem vai se manter ainda dentro dessa disputa. Nós sabemos que o presidente Otelino tem interesse em permanecer na casa, nós sabemos que existe interesse do deputado Antônio Pereira, do deputado Arnaldo Melo, hoje eu ouvi falar também no nome da Iracema. Então, assim, ainda há muitas incógnitas. Essa semana também foi falado, essas 2 últimas semanas, o Rafael Leitoa e também, bem levemente, foi ventilado o nome do Ariston, não foi, Isaías? Algumas pessoas comentaram, mas de leve também, então, realmente assim, bem frio. Então, assim, existe ainda uma incógnita em relação às eleições da Assembleia, porque eu não acredito que a gente saia para um processo eleitoral com esse número de candidatos. Então, a gente está esperando para ver como é que vai ficar, quem realmente vai se manter dentro da disputa, para dar qualquer tipo de posicionamento em relação a isso, ver o posicionamento do próprio governo, né, que ainda não se posicionou. Nós não fomos chamados ainda também pelo governo, não há nenhum tipo de posicionamento. Pelo menos para mim, ainda não chegou nenhum tipo de posicionamento do governo, dando um direcionamento. Não há, então tá cedo. A senhora acredita que poderá acontecer de igual modo o que está acontecendo na FAMEM, de uma candidatura única? Aí, liderado pelo próprio governo? Do governo se manifestar da forma como se manifestou e trabalhou para a eleição da FAMEM? Eu creio, porque no último pleito nós teríamos uma candidatura única se da última hora o Hélio não tivesse lançado candidato, né? No último minuto do segundo tempo. Mas foi praticamente, o Otelino ganhou por unanimidade, então meio que tivemos quase que uma candidatura única dentro daquela casa. E eu acredito sempre que o diálogo é o melhor caminho, né? Eu espero que haja um entendimento, eu espero que haja realmente um diálogo e que desse entendimento saia o novo presidente da Assembleia. É sempre o melhor caminho esse. Deputada, agora reeleita, né? Já aí tocando disso, o rito lá e tentando melhorar a situação das mulheres no parlamento. Já em 2023, quais serão os primeiros projetos para o Maranhão sair desses indicativos de um estado que não é pobre, é empobrecido? A gente está trabalhando ainda também a bandeira, vamos iniciar o ano também, continuando o nosso trabalho com a bandeira da mulher, criando o Observatório Maranhense. Eu não quero dar spoiler aqui, mas com certeza é um projeto que vai ajudar muito. Hoje nós temos muitas dificuldades na busca de dados, na busca de informações, e o observatório é justamente um conjunto de informações no mesmo local. Eu acredito que isso vai ajudar muito as mulheres, os órgãos de fiscalização, os municípios, e a gente vai começar o ano trabalhando com isso. É um projeto que a gente deu início ainda no início desse ano, né, e devido à campanha política, a outros projetos também, a gente terminou não conseguindo concluir, mas com certeza em 2023 nós faremos isso. Em relação à pergunta que você fez agora, um país empobrecido, um estado empobrecido, a gente precisa trabalhar políticas públicas, a gente precisa trabalhar a geração de emprego e renda, que é um problema. Nós temos inclusive visto que o Maranhão, né, até tem sido um estado que tem se sobressaído na geração de emprego e renda, principalmente agora no último ano. Então, a gente precisa dar continuidade, precisa fortalecer e fomentar ainda mais isso. Nós temos um estado com solos muito férteis, um litoral que dá para trabalhar bem, nós temos uma manancial. Então, é trabalhar realmente, trabalhar na agricultura, nós precisamos investir. O melhor caminho é esse. Eu sempre digo que é melhor dar a vara para pescar, né, do que colocar o peixe na mesa. E a gente só vai resolver esse problema quando a gente deixar. É claro que a gente precisa estar colocando o peixe na mesa até que se comece a produzir, até que todo mundo saia dessa linha de pobreza. Mas a gente precisa focar no olhar na geração de oportunidades como um todo. Bom, última pergunta, deputada. A política brasileira não goza de férias e nem registra ponto facultativo no calendário eleitoral, né? Seja qual for o cenário, estadual, municipal, federal ou nacional. Após o segundo turno das eleições presidenciais, os movimentos já se direcionam para as disputas das prefeituras em 2024. E diante disso eu lhe pergunto, a senhora pretende concorrer ao cargo de prefeita por alguma cidade, seja por Caxias, a sua terra natal ou algum outro município? Na verdade, eu fui eleita para ser deputada estadual. Quando eu disputei esse pleito esse ano,
mais uma vez, que pediu o voto de confiança dos maranhenses, foi para dar continuidade ao meu trabalho como deputado estadual. É claro que a gente não fecha nenhuma porta, né? A política ela é muito dinâmica, o jogo muda o tempo inteiro. E não fui eleita para ir para o executivo, fui eleita para estar no legislativo, mas quem sabe se houver uma oportunidade, se houver... Eu digo que eu sempre estou aberta ao diálogo, sempre estou aberta às discussões, e se eu puder somar, né, para o povo do nosso Maranhão, com certeza eu vou estar buscando somar. Mas deixo claro aqui para todos vocês que estão nos acompanhando, eu fui eleita para estar no legislativo, mas a gente que é político não fecha nenhuma porta. Então as minhas portas vão estar sempre abertas para as novas oportunidades que vierem a surgir. Eu fiz a pergunta baseada exatamente na última legislatura, aliás, nessa legislatura em que pelo menos dos 42 deputados eleitos para essa legislatura que finaliza agora em fevereiro, pelo menos 2 saíram da Assembleia para as prefeituras, grandes prefeituras. É o caso, por exemplo, Felipe dos Pineus em Santo Inês e o Fernando Pessoa. Aliás, foram 3, Fernando Pessoa em Tuntum e o prefeito lá de Barra do Corda, o ex-deputado Rigo Teles. Mas teve mais um que era suplente, o... Toca Serra. Toca Serra. Então, eu fiz essa pergunta baseado nisso. Então, o número de parlamentares eleitos, prefeitos, baseado nisso, aumenta cada dia. A própria votação da deputada em Presidente Dutra, que é a terra natal dela, corrobora com a tua pergunta, Isaías. E aí, logo após o resultado das urnas, a gente escuta o burburinho, o povo se assanha, e a gente, inclusive... Eu sou grupo. A gente que é da imprensa já ouviu ventilar essa história. A Daniela vem forte pra disputar a prefeitura de Presidente Dutra. Eu sou grupo. Eu não sei iniciar um trabalho sem grupo político, né? Claro que eu estou à disposição do meu grupo, vou estar sempre à disposição da minha cidade, sempre dei muita assistência para Presidente Dutra, para aquela região inteira, região central do estado, região que eu tenho muito apreço, muito carinho, até porque fui criada ali na região, fui criada dentro de Presidente Dutra, estudei ensino médio, só saí para a capital para fazer faculdade, então foi a minha vida inteira vivendo no interior do Maranhão, conhecendo a realidade, conhecendo as mazelas, as dificuldades. E se a gente puder colaborar, obviamente a gente vai colaborar. Tenho colaborado como deputada estadual, fui eleita para estar no Legislativo, mas as portas estão sempre abertas para ouvir, estou aberta sempre ao diálogo e eu sou grupo. Eu sou grupo, o que for melhor para o meu grupo político, o que for melhor para a minha região, com certeza a gente vai estar sempre pronta para atender. Deputado, tem o seguinte, missão dada, missão cumprida. Se o povo pedir, a deputada está à disposição. Depende, o povo pedir, se o grupo quiser, né? Tem toda uma conjuntura, né? Se o povo pedir, se o grupo quiser, se o meu nome for o melhor nome para ajudar a minha cidade, a minha região, é claro que eu vou estar à disposição, mas hoje eu faço parte do grupo do prefeito, do atual prefeito, Raimundinho. Então, como eu falei, não é uma coisa que depende da minha vontade, do meu desejo, é uma coisa que depende realmente da conjuntura política. E ele, se eu não me engano, ele tem a prerrogativa de ainda disputar a reeleição, né? Ele é o primeiro mandato que ele está no exercício do primeiro mandato. Está no primeiro mandato. Além de Caxias e Presidente Dutra, a senhora foi bem votada, a mais votada em outra cidade? Na verdade, eu fui muito bem votada em Açailândia, onde eu saí com quase 3 mil votos. Eu tive quase 4 mil votos aqui na Grande Ilha também. E nas demais cidades a gente saiu com 1.000, com 500, com 1.500, né? Com 2.000, completando essa votação aí de mais de 47 mil votos de confiança. Bom, com certeza, provavelmente, o Edson Araújo, que vai ser o primeiro suplente, vai ficar aí nessa expectativa aí do radar de 2024. Bom, deputada, a gente agradece aqui mais uma vez a sua participação, o seu bate-papo, a sua coerência. E eu deixo a senhora com as suas considerações finais. Nossa, meninos, eu quero, antes de tudo, agradecer esse espaço que vocês têm dado a nós parlamentares, a nós deputados. É muito bom poder sair da tribuna, poder sair da Assembleia e ter um espaço aberto para falar diretamente com a população, para prestar conta do nosso mandato. Nós que tivemos um mandato que foi muito efetivo, com leis importantíssimas, principalmente voltadas para as mulheres, como a lei dos condomínios, como o auxílio Maria da Penha para mulheres que são vítimas de violência doméstica, como o Fundo Estadual da Juventude, que com certeza vai ajudar muitos jovens maranhenses, vai financiar, subsidiar projetos voltados para os nossos jovens. Então, fico muito feliz de ter construído esse mandato e ter tido o reconhecimento do povo do Maranhão, a quem eu quero aqui publicamente agora nessa oportunidade agradecer aos mais de 47 mil votos de confiança que nós tivemos dentro do nosso estado. E com certeza, se nós já tínhamos um compromisso, uma grande responsabilidade no nosso estado, essa responsabilidade
vai aumentar. Quero mandar aqui um alô todo especial para minha cidade, claro, para Presidente Dutra, né? Eles que devem estar nos assistindo aí. Mandar também um alô todo especial para minha segunda cidade hoje, que é a cidade de Caxias, que é a cidade que eu divido o meu tempo. Estou em São Luís, estou Presidente Dutra, estou em Caxias e estou percorrendo também todo o estado do Maranhão. Mando um abraço para todos os caxienses que nos acompanham e para todos vocês que têm acompanhado aqui esse programa maravilhoso, que tem levado tanta informação